Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro AbaeCast, o podcast da Abaeté Comunicação. Esse ano, em comemoração aos 17 anos de atividades da Abaeté Comunicação, nós lançamos esse grande projeto. E para dar start a este grande projeto, nós chamamos aqui a nossa amiga, que será a nossa entrevistada, Rose Borges. A Rose, ela é uma grande parceira da Abaeté Comunicação e tem contribuído aí para que todos os projetos da Abaeté aconteçam. Rose, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. É uma honra estar abrindo esse projeto maravilhoso com vocês, representando o sindicato, representando a categoria. Muito obrigada pelo convite. Bom, Rose, hoje a gente vai ter uma conversa bastante profunda aqui sobre quem é a Rose, as atividades que ela desempenha. Então, vamos começar de uma forma simples para as pessoas entenderem quem é a Rose. Bom, a Rosa é uma menina simples que saiu da periferia do Guanandi para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Fiz a Faculdade de Artes Visuais, pós-graduação, e hoje trabalho na área como produtora audiovisual, como artista visual, elaboradora de projetos e também como radialista. Hoje estou presidente dos sindicatos dos trabalhadores em rádio difusão e também exerço a função de editora de imagem. Bacana. Rose, você tem aí uma vasta experiência, tanto nessa questão de edição, quanto a questão de projetos, mas a gente vai aqui por partes. Então, primeiro, o que eu gostaria de saber de você? Como que é a atuação dentro do sindicato? É o Sintercom, né? Sintercom, isso mesmo. Sintercom, perdão. Isso, Sintercom, Sindicato dos Trabalhadores em Radiodifusão, Publicidade e similares. Faz quanto tempo que você está no Sintercom? Eu sou filiada há mais de 10 anos. O sindicato, esse ano, comemora 40 anos de existência, né? Nós temos uma data bem especial. E agora, inclusive em agosto, né, comemora. E a gente trabalha mais essa linha dos profissionais mesmo. Nós abrangemos, né, todos os profissionais que trabalham em rádio, televisão, sites e também nas agências de publicidade, né? Lembrando que sempre os trabalhadores, nós somos um sindicato laboral. Sim, bacana. Rose, como que é ser mulher dentro de uma atividade que é predominantemente de homens? Bacana. Tá certa essa afirmação? Sim, né? A profissão do radialista, ela foi por muito tempo uma profissão na sua majoritariamente masculina, né? Até por ser técnico, ser pessoas... E também eu sempre lembro isso muito das pessoas, que a questão da evolução da tecnologia. Porque os equipamentos eram realmente, as câmeras, né, eram muito pesadas, né, aparelho de áudio mesmo é enorme. Hoje aqui nós estamos numa produção de um podcast, que seria uma rádio, com equipamentos mínimos, né, extremamente leves. Hoje o microfone pesa gramas, o que antigamente pesava quilos, né? Rose, indiretamente você está querendo me sindicalizar, é isso? Também, com certeza, né? E assim, eu tive a honra de ser a primeira presidente mulher, né, do sindicato. Eu estou na presidência desde 2017 e a gente tem um trabalho muito forte em cima disso, né, de trazer as mulheres sindicalistas, né? Quando eu entrei já havia algumas e hoje em dia eu tenho orgulho de dizer que aumentaram o quadro. Eu acho que quando elas veem a figura da presidente como uma mulher, atrai mais, né? E é bem tranquilo essa questão, porque no começo foi difícil, né? Porque a figura masculina do presidente é muito forte, principalmente nos mais antigos. Então, há vários casos que foram super engraçados, assim, de eu estar no sindicato e chegar alguém e falar: mocinha, eu quero falar com o presidente. E eu falar: não, pois não chama o presidente lá para mim. E eu pegar e ir para a sala, né? Aí o pessoal e a diretoria sempre ria disso, assim, era piada interna nossa, né? A gente brincava muito com isso. Mas foi uma transição muito tranquila, fui muito bem recebida. Eu tenho uma diretoria muito parceira, com todos os colegas, né? E também as colegas, tem mulheres na diretoria que compõem comigo. Eles sempre me apoiaram em tudo, deram e me encorajaram a assumir, porque eu tive muito medo, porque eu não estava na diretoria antes, eu era uma afiliada muito presente, atuante, como militante. E aí, de repente, veio o convite para eu assumir uma presidência já de cara. Eu achei, assim, estarrecedor. Falei: nossa, mas já presidente, porque eu posso entrar como diretora. Não, a gente quer uma mulher presidente, acho que tem que ser você. Então me encorajaram a isso e me apoiaram, me apoiam até hoje, isso é muito bom. Então eu tenho uma grande facilidade e muito a agradecer
a toda a diretoria, né, que tem esse apoio. Bacana, muito legal. Mas você sente preconceito ali dentro? Como que você lidar com as situações que acontecem, né, as diversidades ali, em relação ao cenário que você vive dentro do sindicato? Sim, tem preconceito sim, né? Às vezes não dos colegas, mas assim, externos, você vê assim, às vezes numa mesa de mediação, as pessoas tentam diminuir, né? A gente sempre coloca, né, aquela questão. Quando a mulher ela se exalta, ela é louca, né? O homem não, o homem ele é decisivo, ele é forte, né? Agora a mulher não, se a mulher se exalta, ela é louca já. Maluco. É maluca, ela tá de TPM, né? Então isso eu já ouvi, inclusive em mesa, assim, com discussões patronais, que o cara fala, tá de TPM, né? Por isso que a mulher, eu não quero discutir com ela porque é mulher, né? E eu tô ali para discutir, como qualquer um, e a gente vai brigar pelo trabalhador mesmo, e vai ter esse tipo de embate, que às vezes a pessoa não tem o que argumentar e pega na sensação de ser mulher. Então há sim um preconceito, mas a gente está tentando lidar com isso, eu tento lidar com isso da melhor forma possível. Bacana, Rose. E o que você compreende nessa questão da profissão de radialista? Na verdade, não é o que você compreende, né? Mas o que é ser o radialista? Porque nós temos essa percepção do radialista dentro do estúdio, né? Da transmissão das rádios, mas o radialista, ele é só isso ou é maior essa gama de atividades dele? Então, Fábio, isso é muito interessante você perguntar, porque as pessoas entendem radialista como apenas o locutor, né? A pessoa que está falando no rádio. Que apresentando um programa no rádio. Exatamente, e não é, né? A profissão do radialista engloba 63 profissões na Lei 6.615. Mas teve a reforma trabalhista, agora em 2018, né, se não me engano, e aí reduziu essa gama para, acho que 42, se eu não me engano, profissões. Reduziu bastante, teve muita aglutinação, que é uma coisa que a gente briga até hoje, com a Federação Afiterte, para a gente voltar a desmembrar, porque as pessoas, a gente tem dentro da lei acúmulo de função, né? Por exemplo, vou colocar um exemplo bem claro, bem simples assim, por exemplo, um operador de áudio que faça sonoplastia. Então nós temos dois, temos o operador de áudio e o sonoplasta. E ele recebia, se ele fizesse as duas, recebia como acúmulo. Agora, são duas técnicas diferentes, né, para você? São técnicas diferentes, são coisas diferentes, mas aí ele recebia como acúmulo aquilo. E hoje, dependendo, ele recebe como uma coisa só. Então é complicado, prejudicou o trabalhador, né? Uhum. E tem várias outras coisas. Por exemplo, o editor de imagens, que é o meu caso, a gente compreendia edição de vídeo. Hoje em dia, você está como editor de mídia digital. E inclui, por exemplo, o arte finalista, que é quem faz vinheta, quem faz animação, e é outra não é bem coisa, isso, não né? é bem o editor. O editor ele faz edição de vídeo, e aí tem o editor finalista, tem o editor animador, tem, né? E várias N coisas que recebia-se como acúmulo, e hoje em dia está recebendo como isso uma é muito só. complicado, Rose, pelo seguinte, tudo que nós falamos que é voltado à comunicação, parece que é uma coisa só. E não é. Então, é muito difícil você explicar, às vezes, o que um radialista faz, o que um cinegrafista faz, o que um marqueteiro faz, o que um assessor de imprensa faz. Então, a comunicação ela é muito abrangente e muitas vezes as pessoas não têm a compreensão devida do que é aquilo e acredita que você tem que fazer tudo. E as pessoas que trabalham nessa área de comunicação, eu acho até que por instinto, né, de curiosidade, elas vão aprendendo. E vão aprendendo, vão fazendo, vão entendendo como manusear e como mexer naquilo, e aí, infelizmente, não sabem agregar valores ao serviço. Sim. Então, você sabe fazer tal coisa? Sei. Aí vai e faz, mas são cenários diferentes que acabam, na verdade, muitas vezes virando uma coisa só ali, e aí quem tem esse déficit é a pessoa, é o trabalhador, vamos dizer assim, né? E a gente, por exemplo, nós temos uma proximidade muito boa, uma afinidade grande com o Sindijor, né? E uma coisa que nós conversamos bastante com eles é essa questão, por exemplo, hoje em dia, eles já estão colocando os repórteres com celular
o repórter filma sua própria passagem, e aí eles querem que ele já leve editado ali, edita no próprio celular e envia, né? E então o repórter está fazendo o papel do cinegrafista, do editor, às vezes, né, do próprio produtor, ele mesmo está pautando, enfim. E é uma coisa que prejudica o trabalhador, né? Porque sobrecarrega, a gente tem que pensar muito nisso também hoje em dia, porque tem a saúde mental desse trabalhador, né? Que nossa profissão ela já tem uma jornada reduzida pelo estresse diário que se tem, né? E aí acumula função naquele horário reduzido, não colabora, né? Não adianta. Tá? Não contribui, né? Não contribui. Aí é uma questão bem, bem complicada, né? Da profissão. Sim. E a tecnologia, né? Tudo isso que é ofertado hoje, ele facilita também para que essa mistura aconteça, vamos dizer assim. Então, hoje existe, antigamente, você tinha a ilha de edição, né? Tinha uma máquina lá e você ficava dentro de um espaço cheio de máquinas, onde a pessoa tinha que manusear aquilo de uma forma bastante técnica e tal. Hoje você tem um celular que tem um aplicativo. Sim. E aí você dá um comando, muitas vezes ele consegue já resolver aquilo que levava algumas horas para acontecer. Exatamente. E aí se você não sabe mexer no aplicativo, parece até que você é uma pessoa que está tendo um descaso em relação ao serviço que você está oferecendo. Que você não é completo. Que você não é completo, exatamente. Né? Nossa, mas você não sabe fazer isso? Mas fulano faz, né? Você não faz. E começa, né? Sempre tem alguém que faz. O abuso, né? Do patronal, às vezes. Os abusos sempre tem, né? Sim. E eu vejo assim, Rose, tem essa questão do relacionamento, né? Laboral, patronal, mas às vezes até dentro dos nossos próprios pares ali, né? Dos próprios colegas ali. O abuso ele vai de todas as partes. Com certeza. Porque às vezes o colega, para facilitar a vida dele, ele quer que você faça alguma coisa a mais. Então, os relacionamentos eles precisam ser bem conversados e trabalhados, né? Para que não haja um peso para nenhuma parte, né? E Rose, o que é DRT? Eu acredito que o pessoal deve procurar muito você para falar em relação a DRT. Explica para a gente um pouquinho isso. Então, até uma certa confusão, né? Que DRT, na verdade, é a Delegacia Regional do Trabalho. Sim. É um órgão, né? Mas, de certa forma, eu vejo assim, muitas profissões, por exemplo, o CRES, né? Que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Então o pessoal fala, qual que é seu CRES? Se você for ver, o CRES é o nome da entidade. Mas o nome da entidade, né? Não, o certo deveria, qual o número do seu registro no CRES? Mas as pessoas acabam abreviando aí, pedem só uma nomenclatura mais fácil, vamos dizer assim. É porque a pessoa procura, né? E aí, antes se procura ainda, né? Na verdade, o Diretório Regional do Trabalho, né? O Delegacia Regional do Trabalho, que é o órgão que emite o registro profissional, né? Então, a gente, como você disse, tem o CRES, tem a OAB, tem, né, vários órgãos de conselhos que fazem, e as outras profissões, quem tira é o próprio Ministério do Trabalho pela delegacia. E no caso dos radialistas, também o sindicato, assim como os atores, né, outros profissionais também, os profissionais do audiovisual, tem os sindicatos que tiram as suas DRTs. Que a DRT, na verdade, é o seu registro profissional, né? Que você tem para exercer a profissão legalmente, e ali você consegue ter comprovar a sua capacidade técnica naquela função que você exerce. Como que você avalia o radialista? Ele precisa ter uma formação ou não é necessário ter a formação de radialista? Sim, o radialista precisa ter uma formação, né? Seja ela por cursos profissionalizantes ou cursos acadêmicos, né? Antes nós tínhamos a Faculdade de Rádio e TV aqui, hoje não tem, mas tem cursos, né? Tem o Senac, por exemplo, que tem um curso de Rádio e TV. Ele precisa ter essa formação ou ter o notório saber, né? No caso do radialista, né? Até 78, que foi quando surgiu a Lei 6.615, então quem já fazia, porque nós sabemos que a rádio é muito antiga, né? Tem locutores que fizeram histórias que fazem parte até do imaginário, né? Sim. Infantil da gente e tudo mais. Essas pessoas tiraram automaticamente o seu DRT pelo notório saber, porque era conhecido pela comunidade, né?
E hoje a gente tem a forma de tirar o DRT também. Pelo notório saber, ele continua porque nós temos uma comissão formada pelo sindicato com a diretoria que avalia as pessoas que têm desejo de tirar o DRT. Por que nós temos isso? Porque não tem o curso profissionalizante. Entrevista, enfim, mostrando que ele exerceu aquela função, e aí é avaliado pela comissão de DRT se ele tem esse notório saber ou não, e aí sim emitimos o documento. O documento. Bacana. Eu pergunto porque, assim, o jornalista, ele não precisa ter a formação para atuar. Nós sabemos que boa parte dos veículos de comunicação, eles exigem o diploma, exigem a formação, né, até por conta da qualidade do conteúdo que vai ser produzido. Claro. Então, nós sabemos da importância em uma formação acadêmica para você poder atuar, né, numa atividade de jornalista, porém, legalmente não é necessário. Não é necessário. Então, uma pessoa ela pode, se ela quiser, sei lá, abrir um blog ou um site, claro que ela tem responsabilidade sobre tudo aquilo que ela escreve, Sim. mas ela não precisa ter uma formação, um diploma para ela conduzir aí as atividades dela, igual todas as outras têm, né? Sim. Então, sempre quando entra nesse âmbito de comunicação, a coisa parece que começa a dar uma atrapalhada ali. O pessoal começa a não dar muita atenção para aquilo que precisa. Inclusive, a formação acadêmica é bem variada no sindicato. Tem pessoas que são formadas em comunicação, tem pessoas que são formadas em artes, como eu, tem outros, né? Tem gente que é formada em jornalista e trabalha como radialista e também procura gente. Então, assim, são várias coisas, várias formações acadêmicas, os publicitários procuram, né? O pessoal que trabalha em propaganda, enfim. E aí vira essa gama que a gente tem que parar e avaliar, né? Sim. Mas a pessoa que é formada em rádio e TV, seja em Campo Grande, seja em outro estado, ela pode procurar diretamente o diretório, porque dela já tem direito automático de tirar DRT. E sem qualquer diploma. Você pode, qualquer área que você se formou, você pode ir no DRT da sua região e solicitar DRT, e ela é emitida quase que automático, né? Agora, quando você não tem essa formação acadêmica, é que a gente precisa fazer todo esse rito, né? Até para comprovação. E é engraçado isso, né? Porque a gente entra na questão de Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É verdade. Porque antigamente nós sabíamos que não tinha formação. E aí, depois que foi criada a necessidade de uma formação, aqueles que já estavam atuando tinham conhecimento empírico devido e próprio para poder, né, permanecer ali nas suas atividades. Porém, após isso, abriram-se os cursos de formação. Sim. Então, às vezes, a pessoa começa a fazer uma atividade, igual, por exemplo, muitas vezes é exigido aí, ou solicitado, que seja apresentado algo que comprove que ele tem uma experiência. Mas aí, para ele comprovar que tem essa experiência, ele já atuou fazendo a coisa sem o registro devido, vamos dizer assim. Com certeza. E aí fica complicado, né? A gente poder avaliar ou julgar, eu imagino que é uma tarefa bem difícil aí. E até para poder ter uma credibilidade, uma responsabilidade de mercado em cima de tudo que está acontecendo, eu avalio que é importante ter alguns critérios mais precisos para que a coisa não degringole daqui para frente, né? Sim. Porque senão todo mundo se auto-intitula jornalista, radialista, publicitário. Exatamente. Né? E pra você ter uma ideia, por exemplo, uma grande procura que nós temos é de estagiários. A pessoa estagia por 1 ano, 2 anos numa empresa de radiodifusão e depois procura o registro, né? E isso é bem bacana, porque daí ele não tem a formação exata em rádio e TV, mas ele está se formando num curso de audiovisual, de publicidade, enfim, e ele está interessado em atuar na área, né? Então a gente sempre atende muito essa gama, né? Essa área que é o
os estagiários, né? E a gente sempre tenta colocar pelo menos 1 ano de experiência. Aí, esse 1 ano de experiência, a pessoa vai comprovar. Ah, ela trabalhou num filme como editor, aí ela fez um comercial para uma produtora, ela fez, não sei, ela junta aquela documentação e E dá apresenta pra entrada. gente. Ou 1 ano em carteira, porque também há essa questão das empresas, às vezes, por mais Contratar e... contratarem, por mais que a gente faça a fiscalização, procure, solicite que não se contrate sem a Aham. DRT, mas às vezes acontece, a pessoa contrata, fica quietinha, aí dá 1 ano, avisa nós, ó, a gente tem uma pessoa aqui que precisa tirar DRT, ele tá 1 ano com a gente. A gente fala, né? Aí, Engraçadinho. engraçado. Mostradinho, né? Mostradinho, né? Bonitinho, bonito a sua cara, né? Aí, enfim, a gente acata, né? Tem que conceder. Aham, e consegue. Interessante. As regras, Rose, bom, a gente falou aqui sobre alguns critérios aqui para obter a DRT. Nós sabemos da importância, né, disso, mas como que você avalia o mercado futuramente? Você acha que é algo expansivo, onde as pessoas elas vão procurar cada vez mais uma profissão de radialista, ou você acha que é algo que está, vamos dizer assim, dissipando para outros meios? Porque tudo é muito volátil, né? Então, às vezes, tem alguma coisa aqui que você olha e fala assim, isso aqui está caminhando para algo bem positivo. Aí, de repente, aparece um cenário novo, né, um mercado novo, e aquilo se dissipa, e aquilo já não corre da mesma maneira que nós imaginávamos que seria. Em relação à questão desses profissionais, como que você avalia o mercado? Então, eu acho que o mercado de radialista, ele acompanha as inovações, né? A gente existe desde 78, que foi regulamentada a profissão, né? Quer dizer, já existia antes, mas foi regulamentado em 1978. E desde de lá para cá, o avanço tecnológico foi acontecendo e a profissão foi se adaptando. Então, eu não vejo como algo que esteja acabando, mas pelo contrário, é algo que está sempre aumentando. A pandemia foi um grande exemplo disso, porque assim, eu acho que não se consumiu mais rádio e televisão do que na pandemia. Porque era o que tinha, né? As informações vinham pela rádio, né? E a TV, o tempo inteiro, mostrando. Acho que o trabalho de jornalistas e dos radialistas foi fundamental para a gente sobreviver à pandemia, né? Então, isso aí deu um boom muito grande. Hoje em dia, é muito simples, né? Como eu falei, com a tecnologia, é muito simples se ter nessas transmissões, essa questão da radiodifusão, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma radiodifusão, porque nós estamos usando ondas de internet, né? Então, é ondas de rádio também, é onda de internet, né? E eu acho que estamos nos adaptando, como, por exemplo, antes tinha uma ilha, como você disse, uma sala enorme, hoje eu edito com meu notebook. Então, é uma adaptação. E hoje também se faz vídeos com celular, mas também fazia, né? Com câmeras, e ainda continua as câmeras. O pessoal fala, mas hoje em dia não se usa. Não, usa câmeras, né? Se você precisa de uma qualidade, você tem câmeras para aquilo, né? Então, eu acho que a profissão continua, ela está sendo expansiva, ela está sendo cada vez mais requisitada, ela está aumentando, acho que tem muito mercado, e está partindo muito para essa questão do autônomo mais também, né? Apesar de que o radialista a gente entende como uma profissão meio, né? Que não pode ser uma pessoa... Por exemplo, nas empresas mesmo, o contrato PJ é uma coisa que a gente briga muito para que não aconteça, porque a gente entende como um emprego de CLT, né? E às vezes a gente acha que é uma exploração quando se trabalha o PJ, nessa questão que a gente fala de acúmulos e tudo mais. Mas eu acho que está acontecendo muito isso do pessoal tá indo para o autônomo para fazer a questão das suas próprias produções. Mas isso está acontecendo, está crescendo e acredito que cresce mais ainda. Pose, eu vejo que isso, na verdade, está acontecendo em todas as áreas praticamente. Então, os clientes que nós temos, né, muitos deles lutam até contra essa questão da pejotização. Porque para facilitar o processo de negociação, de contratação, o pessoal fala, não precisa registrar, não precisa ser carteira assinada. Eu tenho uma empresa e a gente faz pela empresa. Existe a devida importância da empresa, né? A empresa ela é para se constituir e para ela crescer e, consequentemente, contribui para o fomento de mercado.
ela não serve como uma forma de burlar as leis, Uhum. mas isso tem acontecido muito. Eu vejo até também que essa nova geração parece que também eles não querem serem contratados, né? Terem esse vínculo seletista. Sim. Então você vê que muitos jovens assim, eles falam da questão de fazer o próprio horário deles, de trabalhar da forma com que eles avaliam que vão ter uma produtividade maior. Então o mercado ele vai precisar se adaptar de uma maneira em que entenda que isso está acontecendo e que Uhum. também não prejudique a questão do registro em carteira e tal, porque isso é muito importante, né? É importante. E é engraçado, assim, até você falou essa questão da pejotização, né? Nós temos algumas denúncias no sindicato, que é muito, é até deveras comum, assim, né? Que acontece a empresa falar, não, vamos contratar você PJ, que você vai ganhar mais, né? Só que você vai ter que cumprir o horário de tantas horas, aí você vai ter direito a tanto tempo de almoço, você vai ter direito a férias e a 13º. Só que você é PJ, tá, gente? Aí quando a pessoa sai, ela procura o sindicato e a gente consegue comprovar o vínculo CLT, porque a pessoa tinha horário, Sim. ela cumpria um horário, ela recebia os dias de folga dela, né? Uhum. O sábado, o domingo, né? Que é por lei, né? Pago. É pago como folga, né? Tudo mais. Ela recebe tudo como um CLT, só que ela é registrada. Só não está registrada. Só que ela não está registrada, tá? O PJ. Então a gente consegue comprovar, assim, que a empresa tinha um vínculo trabalhista ali. E aí a gente entra, né, como sindicato, a gente tem também uma junta de jurídica, né, que acompanha esses casos, e a gente consegue entrar e reverter para o trabalhador, né, que é um dos trabalhos né, em prol do trabalhador é esse, né, do sindicato, a gente reverter questões como essa e comprovar o vínculo empregatício para que se pague os direitos de rescisão, que eles não, que é o que eles realmente às vezes não querem pagar, né? E a gente consegue, já temos alguns casos de sucesso, isso é muito bacana, porque aí a pessoa está brincando, né, com a lei. A empresa está brincando com a lei, porque está dizendo que não quer dizer, quer te contratar como PJ, mas quer que você cumpra horário, quer que você trabalhe no dia tal, enfim. Isso não é correto. A pessoa tem que saber o que precisa entregar, né? Sim, então, sim. assim, o acordo ele tem que ser muito bem claro, eu acredito. Quando você estabelece, né, estipula algumas coisas as quais só podem ser feitas nesse regime seletista, aí você realmente está burlando, né? É difícil, a gente está numa situação, está num cenário bem complicado aí em relação a várias coisas que precisa ter muita cautela como conduzir tudo, né? Até porque, Rosê, assim, no começo todo mundo aceita tudo, né? No começo tá tudo legal, né? Você quer entrar, né? Você tá ali, né? Naquela gana de entrar, um emprego novo, né? Tudo mais. E aí depois você vai vendo que não é exatamente aquilo que, né, você imaginou que era. Então as pessoas elas precisam estar bastante conscientes aí da onde elas estão entrando, o que elas estão fazendo, né, e da responsabilidade em cima daquilo. Você ter um CNPJ é uma responsabilidade. Com certeza. E você ter a capacidade de trabalhar como seletista também é uma responsabilidade. Porque muitas vezes tem gente que fala assim, não, eu me dou muito bem cumprindo o horário que tem que cumprir ali, entrando, saindo do horário, tendo sábado, domingo, férias, isso e aquilo. Tem gente que fala, eu não funciono de manhã. Eu prefiro trabalhar de madrugada. Porém, se quem contrata compreende né, esse formato, né, de entrega, aí já é uma outra negociação já, né? Que daí é um acordo entre as partes, né? Tem que ser bem claro. Eu brinco muito que entre a gente lá, que eu falo que os editores são muito emocionados, né? Aí o pessoal vai, por exemplo, já aconteceu de caso da pessoa ir para a empresa, né? Empresa seletista, falar, não, eu vou contratar você, você vai ganhar X, e aí você vai trabalhar tantas horas, 6 horas, sei lá, e que é o horário do editor, né? Pela legislação é 6 horas. O editor de imagem. Aí você vai trabalhar 6 horas, você vai fazer... Só que aí, de vez em quando, eu vou precisar de você no domingo. A pessoa, tá, legal. Não, aí de vez em quando eu vou precisar que você também corta o jornal.
Ah, não, legal, legal. Depois eu quero. Ah, mas também talvez eu precise que você faça operação de áudio. E assim, e aí quando vê, a pessoa tá com 4, 5 funções acumuladas, e no decorrer, quando ele passa, daí abaixa a serotonina dele, ele começa a perceber que ele foi explorado. Mas ele assinou um contrato. Né, ele aceitou aquilo ali. Então, antes de assinar um contrato, né, precisa avaliar se aquilo ali atende você e se o salário é compatível. Sim. Inclusive, o sindicato está à disposição disso. Fala assim, você vai lá, você pode ir lá e falar, olha, me ofereceram isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá certo? Né? Já aconteceu essa questão com a gente já também. A pessoa pode vir e perguntar, né? Mesmo, não sou filiado, tô começando agora. Mas a gente está disposto também dessas pessoas porque a gente precisa se aproximar do profissional, né? E é uma forma legal, de se aproximar, então, né? o sindicato ele está aberto para quem não é filiado também, para tirar essas dúvidas, Claro, para compreender como que é o vínculo de trabalho aí, caso Sim. haja alguma proposta. Então, Claro. tem essa abertura na entidade. Sim, temos. Nós temos o pessoal jurídico, nós temos, inclusive, diretores que são formados no direito trabalhista, que trabalham com a gente justamente nesse ponto, né? Só marcar um horário, conversar com a gente. Inclusive, para a gente atrair esse profissional, a gente pretende sempre atrair eles até para uma filiação, para uma associação nossa, né? Porque nós precisamos aumentar as pessoas. A gente sempre busca a proximidade com o trabalhador. Precisamos ter todos próximos, porque o sindicato não se faz sozinho, né? Precisamos das pessoas. Bacana. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre projetos, Rose, qual que é o contato para quem quiser se filiar ao sindicato, ou tiver alguma dúvida e quiser conversar com vocês, né, com o departamento jurídico aí para compreender melhor o vínculo? Qual que é o contato do sindicato? Nós estamos aqui na Travessa Camões 65, né? Ou 3322-5998. Tá. Que é o telefone, mas. E também pode me procurar no Instagram, no WhatsApp, e a gente. Pessoal, esse é o telefone do sindicato, não vão ligar para passar trote, tá? É. E se a Rose atender, não vai falar assim, chama o presidente aí. Exatamente. Chama o rapaz aí que manda, porque ela é a presidente, é ela que manda naquele boteco ali. Com certeza. Como que é a atuação da sua diretoria, Rose? O pessoal acompanha bem as atividades? Porque geralmente, assim, muitas vezes nós vemos que em algumas entidades, quem fica mais à frente é o presidente, a diretoria fica um pouquinho mais afastada. A sua diretoria é uma diretoria atuante? Com certeza. Nós somos bem atuantes. Nós somos em 12 diretores, né? São 3 mulheres e 9 homens, né? Mas nós estamos melhorando isso, né? Com certeza. Tá bacana, melhorar, tá né? bom. Nós temos essa gana de conseguir mais mulheres, mas assim, já é um grande avanço, porque antes era uma diretoria só masculina, né? Sim. E nós dividimos em frentes, né? Nós temos o pessoal da comunicação, que nós temos o Odil, que é o diretor da comunicação, nós temos o Wagner, que é o diretor já da parte de jurídica, né? Aí nós temos o tesoureiro, que é o João, temos o meu vice, que é o Ricardo, né, também, e o Ricardo é o presidente da comissão de DRT, porque ele também é advogado, então ele tem essa parte jurídica junto, né? E tem o Tom, que ele já é da frente, que é bem bacana, ele tem uma atuação muito grande, que ele é já da frente ampla de negociação mesmo. E ele faz essa luta sindical mesmo, de ir atrás, de correr, né? Enfim, bem atuante. A Patrícia também é a pessoa que trabalha bastante nessa parte de luta, de conscientização, né? A Carol também ajuda, né? A Carol Soares busca muito essa parte de comunicação, de entrar em contato com o filiado, de conversar. Então, a gente tem essa divisão bem estabelecida, em que cada um atua na sua área, né? Olha, Isso que legal. Bem legal, e a gente se aglutina tudo entre a gente, faz a reunião e decide muito rápido as questões, né? Quando traz, e todos estão atuando, todos estão na área, né? Todos trabalham em empresas de radiodifusão ou agência, então eles conseguem trazer a demanda do trabalhador direto para a gente. Então, aconteceu alguma coisa lá na empresa X, alguém já comunica no próprio grupo do WhatsApp, pessoal, está acontecendo uma situação assim, o que a gente faz? E a gente já consegue resolver muito rápido, né? Que legal. Isso é bem bacana. Então, é uma direção bem atuante, que já está comigo há um tempinho, e a gente sempre tenta manter esse vínculo, além de tudo, não só do sindicato, um vínculo de amizade também, que é muito importante para facilitar o trabalho, né? E a gente atua há muito tempo e muito bem presente nas empresas.
Muito legal, Rose, porque assim, é difícil ter muitas vezes ter essa harmonia, né, completa entre os diretores aí e o trabalho ele sair, a diretoria cumprir as suas devidas funções, porque boa parte das vezes essa função, esse cargo, ele não é remunerado. E aí, logicamente, as pessoas precisam trabalhar para sobreviverem. Sim, sim, E acabam deixando um pouquinho, né, de com lado uma certeza. atividade importante. Então, se você tem uma diretoria que tem esse comprometimento, então já é um diferencial e estão todos de parabéns aí. É, com certeza. Voltando só para fechar essa questão, você falando, né, da sua diretoria, que tem ainda menos mulheres que homens, né? Hum. Mas o que eu acho bacana, Rosa, é que você conseguiu trazer isso, né? Levar mulheres para a diretoria. E o mais importante do que ter mais mulheres na diretoria é ter pessoas comprometidas e que realmente Uhum. querem fazer aquilo. Independente de ser o homem ou a mulher, se não tiver o comprometimento com a causa, acaba aquilo ficando degringolando, né? Então, é muito Uhum. importante que essa harmonia aí continue estabelecida e que, claro, as mulheres se interessem também em fazer parte, estar ali atuando e compreender esse cenário, né, que eu vejo que está crescendo aí, ampliando mais para a questão das mulheres também dentro do mercado. É, com certeza. E assim, uma coisa bem importante também, por exemplo, né? A gente só está ali presente porque abriram, né? E uma das pessoas que fala muito isso, o Flávio, que é um dos nossos diretores, né? Ele sempre diz muito isso, assim, dessa questão do respeito, de trazer a mulher, né? E ele sempre brigou muito por trazer as mulheres. E ele gosta, ele tem essa facilidade de lidar com a gente, né? Uhum, E de aglutinar, ele tem essa questão de união mesmo, de unir as legal. pessoas, né? E de discutir as pontos, às vezes, assim, que às vezes a gente não está olhando num ponto mais jurídico, o pessoal fala, ah, você é do contra. Não é, é que ele está avaliando a questão na parte jurídica, ele é a parte mais Sim. fria, né, da É o questão. advogado do diabo. Ele vai É a olhando parte todos os fria. contrapontos ali. É a parte fria, né? E outra coisa também, que é, às vezes, o que eu não falei, é que nosso sindicato ele é estadual, na verdade, né? Então nós temos também diretores que atuam no interior, né? Nós temos o Aí é Coutinho. diretoria ou é delegacia? Não, eles fazem parte da diretoria, porque é o Uhum, estadual, mas eles têm a delegacia deles. tá. Nós temos em Corumbá o Coutinho, que é muito importante também, né? E aí a gente tem essa atuação que traz a demanda do interior. Nós temos em Dourados, e aí a gente tem nesses pontos estratégicos da cidade, nas pontas, né, do estado, porque nós temos também a realidade do interior, porque tem as TVs têm as filiadas, né, Uhum. no interior, e às vezes é difícil a gente receber informação, e às vezes acontecem coisas assim de. Eu já vi situação, como eu falei, do repórter ser cinegrafista, editor, produtor, enfim, ser tudo e a gente não ficar sabendo. E aí, quando a gente ampliou a diretoria para o interior, a gente começou a chegar essas informações para a gente. E Uhum. ficou mais fácil a atuação. Então, é importante ter essa abrangência de atingir todo mundo, né? Essas pernas, né? A Em gente várias ter esses localidades aí. braços, essas pernas, para a gente poder alcançar todo mundo. E a atuação do interior é muito importante para a gente também. Legal, legal. Rose, vamos falar um pouquinho aqui sobre o projeto para a gente não estender muito também o nosso podcast aqui Claro. e as pessoas não ficarem entediadas. Mas eu acredito que não, porque o nosso papo está bem Bacana. descontraído e Sim. fluido. Rose, como que é a questão da produção de projetos? Como que é esse cenário aqui no Mato Grosso do Sul? Existem muitos produtores? Existem produtores capacitados? Como que você avalia o cenário aqui? A elaboração de projeto, eu acho que ficou, digamos, uma profissão bem recente no estado. Porque, assim, eu vejo pouquíssimas pessoas que realmente têm vamos dizer assim, o know-how para escrever projetos, né? Geralmente, como que aconteceu essa questão, né? Geralmente, editais públicos começaram a brotar, começaram a surgir novos editais, principalmente com a pandemia, abriu, aí na parte de cultura, eu posso dizer, né, porque nas outras linhas é mais difícil para mim ter essa visão, mas na cultura houve várias frentes abertas, né, a Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, Uhum, então abriu um leque, inclusive para outras pessoas serem atendidas pela lei emergencial. Então se começou a procurar mais o tempo
para fazer a abertura para fazer a escritura, que a gente chama de projeto, né? Porque o pessoal precisou desse profissional, né? Aham. E alguns tentaram se aventurar a escrever sozinhos. O pessoal achou, é fácil, é tipo trabalho de faculdade, não sei o quê. E não é. É outra questão, né? É outro tipo de linguagem, é outros quesitos, enfim. E aí, até hoje eu vejo que o pessoal patina muito. A Fundação de Cultura, a Secretaria de Cultura, tenta, às vezes, fazer workshop e palestra, alguma coisa assim, para explicar o básico da escrita do projeto, geralmente direcionada para o edital aberto deles, né? Aham. Para aquele edital específico. E a participação é mínima. Geralmente são mínimas. Assim, as pessoas elas têm esse problema de acharem que são autossuficientes, né? E às vezes não vê a importância do elaborador do projeto. Acha que é algo que pode ser feito. Desprezado, né? O É, elaborador, ele não... A pessoa só vai ver a importância a hora que ela faz o projeto é rejeitado. sim. E aí, provavelmente, a hora que se aplica um valor para aquele projeto, para elaborar aquele projeto, o pessoal ou acha caro, ou acaba, né, querendo fazer por si próprio. É uma situação bastante complicada, né, Eu Rose? já ouvi, por Produção. exemplo, assim, a pessoa fala, mas você vai cobrar para escrever? Tipo assim, não, né? Não, é uma profissão como essa. Você está exercendo um trabalho, um serviço como qualquer outro, né? Não vou cobrar, não. Eu acordei falando, hoje eu vou fazer uma caridade, vou Tipo escrever o assim, projeto para não, mas você vai alguém. escrever, você só vai escrever. Você vai querer me cobrar por isso, sabe? E a pessoa não entende que se é só escrever, por que que ela não escreve, né? Dela vai É, escrever e eu não acho dá. engraçado as pessoas quando falam, mas é só fazer isso. Então você vai lá e faz isso, E né? faz Se é tão fácil. Aí a pessoa vai, e é o que realmente aconteceu muito, assim, que acontece até hoje, né? Que a pessoa acha que não, é só escrever. Aí escreve e é rejeitado e não sabe por quê. Sim. Porque às vezes não cumpriu coisas O mínimas, o mínimo, né? Que mínimo, né? precisava. Porque às vezes o mínimo não é nem você fazer uma justificativa linda. É um orçamento, né, Sim, coeso. devido. É uma conta. É uma Somar. conta, às vezes, né? Nós tivemos agora na Sectur a avaliação do FEMIC, que eu fiz parte, né, eu faço parte da comissão gestora, né? Uhum. E que eu também sou conselheira de cultura. E eu acho que eu vou dizer que talvez talvez eu erro um pouco, mas assim, uns 70% dos projetos que foram inabilitados na primeira fase foi erro de cálculo da planilha de orçamento. Meu E Jesus. erro, assim, de centavos, às vezes. A pessoa colocar, tipo, 2 mais 2 é igual a 5. Então, assim... E às vezes a pessoa faz isso, né? Viu um a mais, né, bateu errado ali, digitou errado na calculadora. Ou às vezes, assim, porque nós temos um teto, né, de valor de 100 mil. Aí, às vezes, passou, a pessoa vai reduzir e esquece de alterar. De ajustar. E aí faz no Excel, enfim, encavala alguma coisa ali e dá o resultado errado. Então, não tem o que fazer, porque aí a gente fica com dó, fala, poxa, projeto legal, projeto bacana, e se perdeu por isso, né? Não prossegue, né? Não Mas prossegue. existe um edital ali, onde as pessoas Sim. têm que ler com cautela e seguir todos os critérios aí e os pontos devidos, né? Para prosseguir com aquilo. Rose, nosso papo está bom. Uhum. Daria para continuarmos por muito mais tempo, mas eu acho que essa questão dos projetos a gente vai falar num outro momento. Com certeza. Então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, agradecer o seu aceite para estar aqui no nosso primeiro episódio do ABAEcast e seja sempre bem-vinda aí, sempre quando você quiser falar alguma coisa do sindicato ou expor algo novo que você veja que seja interessante, a ABAEcast está aberta para você, minha querida. Eu que agradeço, Fábio. Foi interessantíssimo fazer parte desse primeiro ABAEcast, né? E agradeço muito o convite e a abertura do sindicato, né? Coloco à disposição também, tanto eu quanto o sindicato, para qualquer dúvida do pessoal que estiver assistindo, quiser procurar a gente, ter vontade, será que tem algum curso, alguma coisa? A gente pode indicar também. Estamos à disposição para vocês, tanto para a Abaetê quanto para os telespectadores. E só agradecer. Muito obrigada pelo convite. Perfeito, Rose. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou aí, o meu eterno agradecimento. E fiquem sempre atentos, porque toda semana nós teremos uma gravação do nosso ABAEcast.
Esse foi o primeiro episódio, mas teremos muito mais. Um abraço e até a próxima.